Fala, constitucionalistas! Agora nós vamos fechar o nosso bloco de poder legislativo. Espero que até aqui o curso esteja tranquilo, esteja atendendo às suas necessidades. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Qualquer coisa que você queira saber, pode entrar em contato comigo. E vamos ao nosso foco, vamos ao material. Agora nós vamos falar do processo legislativo, da função legislativa, que vai do nosso artigo 59 ao artigo 69. E quando nós falamos do processo legislativo, se você abrir agora a sua Constituição Federal, no artigo 59, você vai ver sobre o processo legislativo e o que compreende a elaboração do processo legislativo. Vamos lá, nós vamos saber agora. E o que compreende, professor? Compreende as emendas constitucionais. Eu vou deixar uma outra cor, ok? Compreende as emendas constitucionais. As leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas. Compreende as medidas provisórias, compreende o decreto legislativo e compreende a resolução. Ok? Novamente, sendo chato, repetitivo, você, constitucionalista, tem que gravar. Não tem como eu abrir a sua cabeça e colocar isso aí dentro. Ok? Eu tento fazer isso através de um modo intelectual. Se tu tivesse aqui, eu ia abrir a tua cabeça e ia jogar lá dentro, mas não tem como fazer isso. Ok? Isso aqui é o quê? Isso é o processo legislativo. Ok? Nós estamos falando do processo legislativo. Então, se na tua prova falar qual das alternativas abaixo faz parte do processo legislativo, aí vai estar um monte de coisa escrita lá. Dentre as alternativas, você vai achar a resolução, o decreto legislativo, uma lei complementar, uma emenda constitucional. Esse é o primeiro ponto básico e pode cair aonde? No teu concurso. Então você tem que gravar. Como que eu vou gravar, professor? Bem, olha só. O primeiro processo legislativo, emenda constitucional. Cara, é o mais importante. Depois são 3 leis. Leis complementares, ordinárias e delegadas. Depois eu tenho algo que parece uma lei, mas não é uma lei. Medida provisória. Decreto legislativo e depois a resolução. Pega isso e grava na sua cabeça, ok? Vamos lá para a primeira observação. Qual é, professor, a minha primeira observação? Há uma hierarquia. Há uma hierarquia entre as espécies. Entre as espécies. Há uma hierarquia entre as espécies normativas. E aí, constitucionalista? Há uma hierarquia entre as espécies normativas? Tem uma hierarquia entre a lei complementar, a lei delegada, a emenda constitucional? Tem ou não tem? Tem ou não tem? E a resposta é sim. É claro que tem uma hierarquia. Professor, mas o professor da minha faculdade falou que não existe hierarquia entre lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Eu me lembro disso. Nesse dia eu não faltei,
Pois é, você está certo. Você só deve ter faltado a aula que ele falou que a emenda constitucional está acima. Então, é óbvio que tem uma hierarquia entre as espécies normativas no que tange quem? A emenda constitucional. Por isso que eu deixei ela com uma outra cor. Então, você tem que saber que há uma hierarquia por causa das emendas constitucional. E aqui você tem que lembrar o quê? Da nossa gloriosa Constituição Federal. Ela é dividida em 3 partes. 1, 2, 3. Quais sejam? Ela é dividida no preâmbulo. Ela é dividida no preâmbulo. Ela é dividida no texto dogmático, que vai do artigo 1º ao artigo 250. E ela é dividida na ADCT, ok? Então, a Constituição Federal, ela tem isso como escopo, ela tem isso como uma estrutura. E o que é o preâmbulo? A primeira pergunta que você tem que saber é o seguinte: o preâmbulo tem eficácia jurídica? Vamos lá. O preâmbulo tem eficácia jurídica. O preâmbulo tem eficácia jurídica? E você vai responder que, obviamente, não. E por que não tem eficácia jurídica, professor? Ele está compreendido dentro da Constituição Federal e não tem eficácia jurídica. Não tem por causa de Deus. Que isso, professor? O senhor é um pagão. Que isso, professor? O senhor é um pagão. Eu vou orar pela sua vida. Ora. Ore pela minha vida. Mas sim, é por causa de Deus. O preâmbulo, ele não tem eficácia jurídica porque aparece a palavra Deus. E as constituições estaduais, uma vez o governador pegou a Constituição estadual e tirou a parte do preâmbulo que está escrita a palavra Deus. Aí foi feito um debate jurídico se isso era constitucional ou se era inconstitucional. Tinha que imitar a Constituição Federal. Aí o STF entendeu, para acabar com essa discussão, que no preâmbulo pode sim permanecer a palavra Deus, mas nesse caso não tem eficácia jurídica. Por quê? Porque nós estamos num país laico. Nós estamos num país laico. Então é por isso que o STF tirou a eficácia jurídica, falou que não tinha eficácia jurídica no preâmbulo por causa da palavra Deus, ok? Então, se cair isso na sua prova, não tem eficácia jurídica. Já o texto dogmático é a nossa Constituição propriamente dita, ok? É o que nós vamos ver do artigo 1º ao artigo 250. E nós temos a ADCT, que são os atos das disposições, ok? É o que vai também fazer essa parte das normas junto com o texto dogmático, beleza? Então, tendo em vista isso, nós precisamos arremeter a Hans-Kelsen, a pirâmide de Hans-Kelsen. Vamos lá, que eu vou te mostrar agora o quanto que eu desenho bem. Olha aqui, ó. Olha só que pirâmide. Se o povo lá do Egito olhasse essa pirâmide, eles iriam ficar até com inveja. Tão perfeita que ela ficou. Então eu tenho a minha primeira parte, eu tenho a minha segunda parte e eu tenho a terceira. Então a pirâmide de Hans-Kelsen, ela foi feita pensando o quê? Na hierarquia das normas. Aqui é a hierarquia das normas. E no topo, nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela está no topo da pirâmide, ok? Então pensa aqui que no topo da pirâmide é a Constituição Federal. Então todas as normas abaixo da Constituição Federal devem olhar para cima e se guiar pela Constituição Federal. Por quê? Porque se não se guiar, se uma lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição,
ela for criada, ela for elaborada com um vício no processo, se ela tiver algo que seja contrário à Constituição Federal, ela não vai entrar em vigor, ok? Ela não vai ser o quê? Sancionada, ela vai ser vetada, ela vai sofrer a ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição Federal é a Bíblia do Brasil. O Brasil tem que olhar para a Constituição Federal e seguir a Constituição Federal. Aqui é importante sempre ressaltar o quê? Os tratados internacionais de direitos humanos. Então, olha aqui, ó. Os tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos, a partir do ano de 2004, que entraram no ordenamento jurídico, depois de 2004, que passaram por um processo, nós já batemos sobre isso, lá no artigo 5º, no seu parágrafo 3º, falava o seguinte: se ele passou pelo processo das duas casas, em 2 turnos, e por 3/5 dos votos, maioria qualificada, ele tem o mesmo peso de uma emenda constitucional. Ele tem o mesmo peso de uma emenda constitucional. Então, ele vem aqui para o topo da pirâmide. Então, todos os tratados internacionais de direitos humanos que tiveram esse processo, passaram nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, ele tem o mesmo peso que uma emenda constitucional, ok? E a emenda constitucional, ela vai ser emenda até adentrar no ordenamento jurídico. E o que os tratados internacionais de direitos humanos que estavam antes de 2004, pensa aqui num lapso temporal, os que estavam antes de 2004 não passaram por esse processo. 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos votos. Então, o que o STF entendeu? Que eles são maiores que uma lei, mas eles são menores que a Constituição Federal. Como assim, professor? Eles estão acima de uma lei, porque eles são tratados internacionais de direitos humanos. Só que eles não passaram por o processo do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, eles estão acima da lei e abaixo da Constituição. Então, aonde que eles vão entrar, professor? Vão entrar aqui, ó. Eles vão entrar justamente aqui nessa parte roxa, ok? Eles vão entrar aqui. Aí é chamado uma norma supralegal, ok? Aqui eu tenho uma norma supralegal. Por que supralegal? Porque está acima da lei, mas está abaixo da Constituição. Aqui é a minha lei, ok? Aí aqui é aquele nosso papo lá do início. Aqui nós vamos para aquele papo lá do início. As leis, elas têm hierarquia? Tem hierarquia entre a lei ordinária e a lei complementar? Não, a lei ordinária, ela pesa mais do que a lei complementar. Não, não há uma hierarquia entre as leis, ok? Tem uma hierarquia entre as leis, a medida provisória, o decreto legislativo, a resolução? Não, não tem. Mas lá embaixo nós temos o quê? As portarias, ok? Nós temos aqui embaixo, as portarias estão na base da pirâmide. Então, olha só. Essa aqui, nós já batemos essa aula, estou batendo de novo para que você possa entender o que seria a hierarquia da espécie normativa. Não há uma hierarquia das leis, da medida provisória, do decreto legislativo e da resolução, ok? Aqui em cima, eu tenho uma coisa chamada de bloco de constitucionalidade. E nós vamos saber que esse bloco de constitucionalidade, ele é formado pela Constituição Federal, pelos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, até a DCT, ok? Então, quando nós falarmos de controle de constitucionalidade, bateremos novamente nisso aqui. Esse é o primeiro processo que eu quero que você entenda, que eu quero que você saiba, ok? Tá beleza até aqui? Tá tranquilo? Então vamos falar do processo legislativo. O processo
legislativo, ele tem 3 subdivisões, ok? Ele está no âmbito do ordinário, sumário e especial, ok? Processo legislativo ordinário, processo legislativo sumário, que é um pouco mais rápido do que o ordinário, e o processo legislativo especial, que aqui é um escopo próprio. Beleza? Então, quero que você saiba sobre o processo legislativo ordinário, sumário e especial. No processo legislativo ordinário, no processo legislativo ordinário, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma fase. Eu vou ter uma fase. Beleza? É uma das fases. Sim, professor. Eu vi que é uma das fases. Essa fase, ela pode ser dividida em fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar, ok? Então, eu tenho uma fase, que é a introdutória. Vamos lá, fase introdutória. Essa fase introdutória, ela tem a parte da iniciativa, ok? Iniciativa. E como que é feito essa iniciativa? Ela é feita numa das casas, lá das casas que nós sabemos, da Câmara ou do Senado. Então, ela vai ser iniciativa por quê? Porque vai ser a casa que vai iniciar. E qual é a casa que inicia? Normalmente, a casa que inicia é a Câmara dos Deputados Federais. Quer dizer que o Senado Federal não pode iniciar? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que normalmente a casa que se inicia é a Câmara dos Deputados. Então vamos lá. Eu tenho aqui a casa iniciadora, ou iniciativa, a que vai iniciar. E eu tenho a casa revisora. Então, obviamente, que se iniciou lá na Câmara dos Deputados, qual vai ser a casa revisora? O Senado Federal. Se iniciou no Senado Federal, qual vai ser a casa revisora? A Câmara dos Deputados, ok? Então, isso é muito importante. Na casa revisora, quando que vai se iniciar na Câmara dos Deputados? Quando que vai se iniciar? Quando um próprio senador propor o projeto de lei, ok? Ou quando durante a comissão é mista, ela foi iniciada por um senador, ok? Ou quando ela é proposta por uma comissão mista que é precedida por o senador federal. Tem esses 3 pontos que pode se iniciar na casa iniciadora, ok? Foi redundante, mas é isso. Quando que vai se iniciar na casa iniciadora no Senado Federal? Quando for um senador que propor, quando for uma comissão do Senado, ou quando for uma comissão mista, Fora isso, sempre vai iniciar onde? Sempre vai iniciar na Câmara dos Deputados. A comissão, eu tenho aqui uma fase constitutiva, ok? Eu tenho uma fase constitutiva. Essa fase constitutiva, ela vai se apresentar de 3 maneiras. Quais, professor? Vamos ver aqui agora. Ela vai se apresentar na discussão. Ela vai se apresentar na votação. E ela vai se apresentar na sanção. Ok? Então, grava isso. Na constitutiva é onde vai ter a discussão, a votação e a sanção. E nós temos a complementar.
complementar. A complementar vai te apresentar duas coisas, que é a promulgação ou a publicação. Então, é só você ter isso na sua cabeça que você já acerta diversas questões. Por exemplo, se ele te perguntar quais são as fases do processo legislativo ordinário, você sabe que é introdutória, constitutiva e complementar. Se ele te perguntar sobre quais casas tem na introdutória, iniciadora, que é a que vai iniciar, e a casa revisora, ok? Agora, o que eu preciso saber de importante aqui? Que de fato cai na sua prova. É aqui, ó. Vamos lá. É isso aqui que você precisa saber. Esse é o pulo do gato. Quem pode propor a iniciativa do processo legislativo. E aí, constitucionalista, quem pode propor a iniciativa do processo legislativo? Se você tiver com a sua Constituição, você vai ver que o artigo 61, ele fala exatamente isso para você. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao PGR e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição, ok? São só esses? Bem, vamos ver. Então aqui eu tenho na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, o Congresso Nacional, o Presidente da República, o STF. Vou colocar aqui do lado a continuação. Eu tenho os tribunais superiores, eu tenho o PGR e eu tenho os cidadãos, ok? Vamos colocar aqui. Eu tenho na Câmara 2 deputados federais, no Senado Federal, no Congresso Nacional, o Presidente da República, eu tenho o STF, eu tenho os tribunais superiores, eu tenho o Procurador-Geral da República e eu tenho os cidadãos. Ok? Sobre os cidadãos, tem um requisito. E se tem requisito, é porque é importante. O que vai falar sobre esse requisito? Tem que ser, tá lá no parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado. Então, aqui, ó, 1% do eleitorado. Só isso, professor? Não. Distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3%. Ok? Então, esses são os requisitos para que os cidadãos possam propor uma iniciativa popular. 1% do eleitorado nacional, 5 distribuído em 5 estados da federação, com não menos de 0,3%. Então, grave esses requisitos aqui para os cidadãos, que é importantíssimo, ok? Vamos agora saber o que de fato fala os artigos que nós fomos batendo aqui. Vambora, vambora!
Então vamos lá. O artigo 59 diz o seguinte: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, se uma lei vai dispor, vai elaborar, é porque nós estamos diante de uma norma de eficácia limitada. Artigo 60. Da emenda à Constituição. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de... E aqui é importantíssimo, ok? Vamos bater aqui o nosso artigo 60 da Constituição Federal. O que o artigo 60 vai falar? A Constituição poderá ser emendada mediante a proposta. É a proposta de emenda à Constituição Federal, ok? Quem é que vai poder fazer isso? Cara, você tem que gravar isso aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. 1/3, no mínimo, do membro da Câmara dos Deputados. Então, eu tenho 1/3 da Câmara dos Deputados Federais ou do Senado Federal. Então, eu tenho 1/3 do Senado Federal. Então, eles podem propor uma emenda à Constituição, ok? O presidente da República, esses são os legitimados. O presidente da República. Mas quem? Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, mais da metade, ok? Mais da metade das assembleias. Assembleia de Deus? Não. Assembleias legislativas. Ok? Assembleia Legislativa. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Então, primeiro, IPC. A Constituição não poderá ser emendada durante... Dois pontos. Durante o quê? A intervenção federal. Então, durante uma intervenção federal. Só isso, professor? Só durante uma intervenção federal? Não. No estado de defesa, no estado de defesa ou de sítio. Ok? Então, a Constituição Federal não pode ser emendada durante a intervenção federal no estado de defesa ou no estado de sítio. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerada aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Professor, é igualzinho esse requisito que o senhor colocou aqui, ó. 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos votos dos respectivos membros. Sim, é por isso que o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que passar por esse processo, ele será equiparado a uma emenda constitucional, porque é o mesmo processo de uma emenda constitucional, ok? A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Então, cuidado, que aqui no parágrafo 3º, ok? Aqui no parágrafo 3º do artigo 61, eu tenho uma ordem. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da
Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal. O que ele vai fazer na sua prova? Ele vai trocar. Ele vai falar que ela vai passar no Senado e vai passar na Câmara dos Deputados. Não, preste atenção. Parágrafo 3º, ele pode colocar letra de lei. Se for letra de lei, essa é a ordem. Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Professor, mas lá na minha prova não tinha nenhuma alternativa referente a isso. A única que tinha falava que era Senado Federal e Câmara dos Deputados. Era o parágrafo 3º, só que falava que era o Senado e a Câmara dos Deputados. As outras não tinha nada a ver. Então marca essa, cara. Mas letra de lei é Câmara dos Deputados Federais e depois no Senado Federal, ok? E por fim, a parte mais importante. Aqui é a parte mais importante. É o nosso parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tende a abolir. Que tende a abolir, ok? Ou seja, isso aqui não pode acontecer. É a forma federativa de Estado, ok? É a forma de Estado, forma federativa de Estado. É o voto direto, é o voto, aí aqui eu vou falar e você anota, direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes, ok? Então, se vir alguém com uma... eu quero ser presidente da República, eu vou fazer a separação dos poderes, o voto agora, ele não é mais secreto. Não, cara, não tem como mudar isso, não tem como fazer proposta para mudar isso, porque a Constituição Federal impede. E sobre os direitos e garantias individuais, ok? Então, isso aqui é o quê? É o que nós conhecemos como a cláusula pétrea. Isso é o que nós conhecemos como cláusula pétrea, cláusula de pedra, que não pode ser o quê? Alterada na vigência da Constituição Federal. Isso somente poderia mudar mediante o poder originário. Poder constituinte originário. Aí sim, durante o poder constituinte originário, está se criando uma nova Constituição, vai criar da maneira que quiser. Ainda assim, existem doutrinadores que falam que os direitos têm que ser o quê? Recepcionados, principalmente esses seriam recepcionados. Mas somente aqui, ok? Fora isso, não tem como. Durante a Constituição vigente, não tem como abolir a forma de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Cabendo ressaltar no parágrafo 4º que o STF entende que a forma de governo é uma cláusula pétrea implícita. Por quê? Porque foi feito um plebiscito para perguntar ao povo se eles queriam voltar a ser uma monarquia ou se gostariam de continuar sendo uma república. E o povo escolheu república. Através disso, o STF entende que é uma cláusula pétrea implícita, ok? E no parágrafo 5º fala: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, se uma proposta de emenda foi rejeitada, ela não pode voltar naquela mesma sessão legislativa. E para lembrar para vocês, a sessão legislativa tem a duração de 1 ano. Então, se no ano de 1990 eu fiz uma proposta de emenda à Constituição, eu queria o quê? Eu queria mudar alguma coisa na Constituição Federal e ela foi rejeitada, eu não posso no ano de 1990
propor a mesma proposta, apresentar a mesma proposta. Eu tenho que esperar o próximo ano, ok? Eu tenho que esperar o próximo ano. Vamos continuar aqui. A iniciativa das leis complementares e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, ao PGR e aos cidadãos na forma da lei, nos casos previstos dessa Constituição. Nós colocamos aqui? Sim. Existe mais alguma pessoa que pode propor a iniciativa do processo legislativo? Segundo o STF, sim. Quem? O TCU. Ok? Mas quem? A Defensoria Pública. E aqui é o que eu falo para vocês. Isso aqui é conforme o entendimento do STF. É o que eu falo, que a gente começa na letra de lei e vai se aprofundando. Por isso que nós estamos diante do direito constitucional do básico ao avançado, do PRO concursos. Que aqui você sabe que aqui tem macete, aqui tem visu, aqui tem macete, meu irmão. E aí tá o entendimento do STF. Então cuidado que lá na tua prova, se tiver falando que segundo o entendimento do STF, a Defensoria Pública pode? Sim, pode, ok? E assim nós fechamos basicamente todas as brechas referentes a isso. Depois você faz a leitura obrigatória do parágrafo 1º, do parágrafo 2º, que nós já fizemos, ok? Beleza? Até aqui, tá tranquilo ou não tá tranquilo? Para fechar, eu quero ler o caput do artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Já falei para vocês, cadê? Que a medida provisória ela não é lei, mas ela tem força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, ok? Depois vocês façam as leituras do que nós batemos, porque esse bloco nós vamos encerrar. Corta para mim. Então, constitucionalista, nesse bloco nós encerramos. Vamos bater depois um bloco muito pequeno para falar só das partes fiscalizatórias. Isso aqui tem mais interesse para quem está fazendo concurso para auditor fiscal. Então, assim, vai ter que se aprofundar mais. Se você está estudando para auditor fiscal, eu vou dar só uma base, ok? Tem que se aprofundar muito, mas muito, meu irmão. É muito, porque a prova cobra muito essa parte. Mas, para nós que estamos estudando para a ordem, para PRF, PF, Polícia Civil, TRT, TJ, ok? Nós que estamos estudando para esse nível de concurso médio e superior, nós já vamos matar as questões que caírem sobre isso, se tiver no seu edital, ok? Então, até o próximo bloco, constitucionalista.